Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Academia da Graça. Eu sou o Renato Alexandre e vou estar aqui apresentando nesse espaço de crescimento da graça, do favor e do amor do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu estou aqui com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Eu quero fazer uma entrevista com ele de perguntas, de muitas dúvidas que tem no meio cristão, né, de dúvidas que tem você aí na sua casa, que é crente, que quer crescer na graça, que quer avançar. Hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas. Então eu estou aqui com ele, né, o apóstolo Antônio Lisboa, que ele é presidente do Ministério Nova Aliança, que tem sede aqui em Goiânia, Goiás. Ele é formado em teologia, escritor, fundador de várias escolas teológicas e palestrante conhecido internacionalmente. E ele já completou 42 anos de ministério. Olha, o que esse homem tem de ministério, nós não temos nem de vida ainda. E ele tem muita riqueza para passar. Seja bem-vindo, apóstolo Antônio Lisboa, a esse podcast Academia da Graça. Eu queria começar com essa pergunta. O senhor é conhecido em muitos lugares como o apóstolo da graça. O senhor se considera o apóstolo da graça? Bom, primeiramente é um prazer, estar em contato com tanta gente abençoada. Bem, antes de tudo, acima de tudo, né, eu me considero uma pessoa altamente privilegiada por ter sido escolhido, né, primeiro, para ser filho amado de Deus, viver debaixo da graça. Segundo, conhecer Jesus e o evangelho poderoso da graça e da nova aliança. Eu, sem dúvida, me considero um mensageiro da graça. E é sempre um prazer para mim falar da obra da cruz, falar do que Jesus fez e transmitir aos meus ouvintes a graça de Deus. Oh, maravilha! É isso mesmo, apóstolo. O senhor tem sido, né, falado por aí, né, por muitos como esse grande pregador da graça. Mas, apóstolo, como foi que o senhor mudou radicalmente de um pregador da lei para um pregador da graça? É interessante isso, né? Bem, eu era da linha de Jonathan Edwards, aquele pregador que fez aquele sermão conhecido no mundo inteiro, com o tema Pecadores nas mãos de um Deus irado. Então eu era um pregador dessa linha, que pregava veementemente, né, sobre a ira de Deus contra o pecado e tentava persuadir as pessoas a aceitar Jesus, converter a Cristo, através de um evangelho com uma mensagem bem legalista, dura, que enfatizava muito, né, a condição pecaminosa do homem e a santidade de Deus, que exigia do homem, né, que exige do homem uma transformação. E eu pregava, né, de maneira que as pessoas ficavam estremecidas, porque as pessoas pensavam, poxa, mas eu preciso atingir esse padrão, esse alto padrão de santidade para poder converter. Então, quer dizer, na verdade, eu ganhei muitas almas para Jesus, pregando o evangelho simples, puro, da graça, mas também eu enfatizava a lei, e isso acabou fazendo com que muitas pessoas se afastassem, né, de Jesus, infelizmente. Mas, graças a Deus, né, eu vim a conhecer a nova aliança da graça. Isso aconteceu, remontando aqui a história, no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu li um livro do escritor Charles Swindoll, O Despertar da Graça. Não sei se você conhece. Sim, conheço. E esse livro me chamou a atenção, porque o Swindoll, ele enfatiza que depois da obra da cruz, Deus aparece sempre alegre, sempre contente, sorridente, e que ele tem uma face muito feliz, né? Deus é feliz e ele não tem raiva, não tem ira de nenhum pecador, né? Porque na cruz Deus esvaziou sua ira. E aquele livro me chamou a atenção, aquela mensagem tocou no meu coração. Mas tudo foi um processo, né? No início dos anos 2000, um pouco mais à frente, eu tive o privilégio de conhecer o pregador norte-americano, T.L. Osborne, e ele pregou uma mensagem onde reiteradas vezes ele falava
que Deus não está com raiva do pecador. Eu lembro até hoje, ele falava, Deus não está com raiva de você, pecador. E enfatizou isso muitas vezes. Ele disse, olha, Deus está resolvido quanto a você. Seus pecados ele já perdoou. Você precisa apenas crer e reconciliar com ele pela obra da cruz. E aquilo tocou no meu coração, né? E fiquei muito impactado. E depois, mais à frente, por volta ali dos anos 2010, eu li um livro do Joseph Prince sobre o favor de Deus, né? O favor do rei. E aquele livro também me abriu os olhos. Eu passei a entender que Deus é um Deus cheio de favor, de amor, que Ele está com as mãos estendidas para a humanidade, para socorrer, para levantar o caído, para salvar o perdido, enfim. Deus está neste mundo para remediar, né, para levantar as pessoas, e não para derrubá-las, e não para destruí-las. Então aquilo também me ajudou bastante. Depois, lendo outros livros e fazendo meus estudos sobre a nova aliança da graça, por fim eu cheguei a um entendimento, né, que hoje a vida cristã normal é uma vida sob a graça, né? Então, hoje eu prego o evangelho da nova aliança da graça. Que bênção, apóstolo. Dá para perceber o tanto que o senhor é um homem estudioso, né? E o senhor não chegou a essa revelação, né? A essa conclusão de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Não, de fato não. Foi um processo de aprendizado, né, um processo de reflexões, um processo de Exato. leitura, estudos bíblicos que eu fiz. E fui também, algumas vezes, né, a Israel. E lá em Israel, né, eu tive a oportunidade também de refletir mais sobre a cruz, né, sobre a obra da cruz. E Deus foi me impactando, me transformando. E aí, hoje eu posso dizer que eu não tenho mais compromisso de pregar a lei. Sou um Amém. pregador da graça. Aleluia. 100%, 100%. genuíno. Agora, é interessante, apóstolo, o que eu acho engraçado é que a graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é libertadora, né? A graça de Deus, ela é abundante nas nossas vidas. Mas por que que hoje em dia os pregadores da graça são tão combatidos no meio cristão evangélico? Então, se você ler a história da igreja lá no início, né, em Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo foi perseguido duramente, né, por ser um Exato. pregador da graça. E muitos o consideravam um pregador de libertinagem. Bem, entendo que hoje em dia as pessoas, os cristãos de um modo geral, eles não têm aquele espírito de investigar, de realmente estudar a Bíblia, procurar conferir, né, os textos, conferir eh, de maneira clara, né, a história da igreja, a história de Jesus, o que aconteceu na cruz, enfim. Eles não têm o cuidado de ler e estudar a Bíblia. Muitos têm até preguiça mental, né? Não se dedicam a estudar a Bíblia. E isso afasta a igreja, né, do conhecimento da nova aliança. Porque assim como eu precisei, né, estudar, ler, verificar, comparar textos e tal, para chegar à conclusão de que nós vivemos hoje na nova aliança da graça e temos que andar debaixo da graça, assim eu penso que todos os cristãos têm que seguir essa mesma rota, né? Precisa conhecer dessa maneira que eu conheci. Não basta apenas um sermão, uma meditação. A pessoa precisa, de fato, ler a Bíblia. E você sabe que hoje em dia a maioria dos cristãos não conhecem a Bíblia e nem tem interesse de estudar a Bíblia. Então, muitos perseguem os pregadores da graça hoje em dia, talvez movidos por um zelo religioso. As pessoas são muito religiosas, né? Sim, Muito verdade. apegadas às tradições, apegadas a certos dogmas, teologias e tal. E aí as pessoas, elas, ao invés de primeiro, né, verificar se estamos pregando a verdade pura, elas procuram logo contestar, procuram logo combater, porque estamos falando diferente. Por exemplo, de um modo geral, os evangélicos, os pastores frisam que você é salvo pela graça.
Você é salvo do inferno pela graça e pela fé, por meio da graça e pela fé, ou pela graça por meio da fé. Todos acreditam nisso. Mas nós que pregamos a nova aliança, frisamos que não apenas isso, não apenas somos salvos do inferno pela graça por meio da fé, mas também nós somos conduzidos debaixo da graça. E tudo que nós recebemos de Deus vem pelos méritos de Jesus. Nada por nós mesmos, tudo por causa dele. Então, entendemos que santificação, as bênçãos de Deus, as heranças, enfim, a cura, tudo mais, nos vem pela graça. Mas muitos entendem o contrário, que você só obtém santificação, justificação, enfim, você só obtém as bênçãos divinas se você pagar preço, se você fizer obras, fizer esforços, senão você não tem isso aí. Isso é conquistado. Mas nós entendemos que tudo na vida cristã já foi conquistado pelo Senhor. Apóstolo, isso é muito interessante, muito libertador, né? Tudo que nós temos e conquistamos é através de Cristo Jesus. Mas sabe o que confunde, às vezes, a cabeça das pessoas? O senhor falar assim que as pessoas são 100% justas, independente do que elas façam, né, independente do que elas praticam. Mas nós entendemos aqui hoje que elas são 100% justas por causa de Cristo. Sim, tudo é por causa dele. Nós não temos méritos diante de Deus. Por isso é que tanto a salvação eterna, né, do inferno, quanto a nossa plena redenção, justificação, santificação, tudo vem pelos méritos do Senhor. Porque a cruz foi suficiente, a cruz foi eficaz, né? O que Jesus fez atendeu às reivindicações da justiça divina, de tal maneira que Deus ficou satisfeito. A ira de Deus foi esvaziada, a justiça de Deus foi cumprida. Por isso que Paulo chama o que aconteceu na cruz de atos de justiça. Ali Deus condenou nossos pecados, nos condenou juntamente com Jesus, nos castigou em Jesus e também nos libertou, nos salvou, nos redimiu, e nos justificou e nos santificou. Aleluia, que maravilha, apóstolo. Hoje nós estamos sendo, de fato, muito edificados. Mas agora me conta aqui, qual que era a missão, de Jesus antes de morrer na cruz, ali naqueles 3 anos e meio do seu ministério ali em Israel? Boa pergunta. É interessante que Jesus sempre revelou, né, seu propósito de dar sua vida pela salvação da humanidade. Ele veio dar sua vida na cruz para salvar a humanidade perdida. Ele veio como representante da raça caída, porém ele não era caído. Ele era, de fato, Deus encarnado e como homem, né, ele cresceu naturalmente, desenvolveu e antes que ele fosse à cruz, ele viveu ali na Palestina antiga, ele viveu como um judeu, ele era judeu, né, nasceu lá em Israel, da semente de Abraão, de Davi, né? Então ele foi coerente, né? Ele estudou, ele desenvolveu como qualquer judeu. Depois, quando atingiu 30 anos, ele se tornou rabino, né? E como rabino, ele chamou discípulos, fez a sua escola. E a Bíblia fala que ele nasceu no tempo da lei, né? Gálatas 4:4 fala que Deus enviou seu filho na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher e nascido sob a lei. Então Jesus estava debaixo da dispensação da lei e ele cumpriu a lei. De fato, ele foi coerente, né? Ele cumpriu a lei. Só que ele cumpriu a lei diferentemente dos fariseus, daqueles escribas religiosos lá da época, porque eles cumpriam a lei, mas sem misericórdia, sem exercer qualquer tipo de benevolência, benignidade, né? Então ele cumpriu a lei cheio de graça, ele cumpriu a lei com misericórdia e satisfez, né, a vontade de Deus naquele tempo. Ninguém poderia acusá-lo, ninguém pôde, na verdade, acusá-lo de qualquer contradição, né? Então ele, depois que cumpriu, né, o seu ministério público, você vê lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração,
logo após ele revelar-se a Pedro como o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e Pedro, então, teve essa revelação, e Jesus falou: olha, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Né? E então, a partir dali, ele começou a falar e a enfatizar que ele teria que morrer, teria que ir à cruz, teria que dar sua vida, né, para que a humanidade fosse resgatada, fosse salva. Então, ele veio com essa missão, né, de se dar pela humanidade, morrer por nós. Mas antes de ir à cruz, ele cumpriu a missão de ser um rabino, de ser um mestre da palavra, né, ser alguém que estava ali para mostrar o reino de Deus. Ele enfatizou isso, né? Por que que ele falou do reino de Deus? Porque ele era o cumprimento das profecias para Israel. Ele era o rei Messias que veio para Israel para começar a partir dali o reino de Deus, expandir o reino de Deus na terra. Aleluia, apóstolo. Que bênção. Jesus veio, de fato, estabelecer o reino dele. Ele falou muito sobre o reino, né? Os 4 evangelhos deixam isso muito explícito para nós. Mas o senhor falou sobre a missão de Jesus antes de morrer na cruz. Agora, o que nós estamos querendo saber é o seguinte: quais foram os propósitos da obra consumada de Jesus na cruz? É uma pergunta que exige uma resposta bastante ampla, né? Porque são muitos detalhes que nós temos que frisar. Mas quer dizer que nos 4 considerados evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos a história de Jesus, temos ali Jesus morrendo na cruz, né, ele entregando sua vida por nós, mas não temos uma exposição clara, uma exposição profunda sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho da Nova Aliança da Graça. Essa exposição clara do Evangelho da Graça, da Nova Aliança, ela só foi dada pelo apóstolo Paulo, né? Porque eu tenho que explicar o seguinte: a igreja lá em Atos, a igreja primitiva, até ali no capítulo 12, eles não tinham grandes conhecimentos da obra da cruz. Sabiam que Jesus tinha morrido para salvar a humanidade, mas eles não entendiam a nova aliança, não entendiam. Por quê? Porque Jesus falou uma vez sobre a nova aliança, quando ele instituiu a Santa Ceia. E ele não deu muitos detalhes sobre a nova aliança, sobre o que significaria, né, a sua morte na cruz, que representaria a sua entrega, o derramamento do seu sangue. E aí veio a conversão de Saulo. Nós temos lá em Atos capítulo 9, ele se converteu a Cristo. Como eu disse, até o capítulo 12 de Atos, a igreja caminhava na graça, pregando o evangelho do reino, da salvação, mas eles não tinham conhecimento da nova aliança, da graça. Aí Saulo converteu, ele passou um tempo anunciando Jesus como Filho de Deus, mas ele mesmo não tinha também entendimento sobre a nova aliança. Depois ele passou um tempo no deserto arábico, e naquele tempo que ele passou ali, solitário, diante do Senhor, Jesus foi falando para ele, foi mostrando para ele o significado da sua morte, as implicações, os efeitos, as bênçãos, tudo que adveio da sua obra consumada na cruz. E aí foi quando Paulo, começou a escrever sobre as revelações. Então, o Evangelho da Nova Aliança da Graça, onde ele se encontra? Ele se encontra nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, né? Ali, a partir de Romanos até Hebreus, um total de 14 epístolas. Então, ele, nessas cartas, ele, podemos dizer, decodifica, né, a obra da cruz. Ele mostra o significado de tudo que Jesus passou ali na cruz e como a justiça de Deus foi satisfeita e como Deus reconciliou consigo o mundo, não imputando mais a ele os seus pecados. Então, Paulo explica, né, sobre o significado da cruz, da obra da cruz, mostrando que hoje quem crê em Jesus não apenas está salvo da perdição eterna, mas está justificado, ou seja, foi tornado justo, recebe, né, por imputação tudo que Jesus Cristo merece,
Porque na cruz Jesus levou sobre si tudo que nós merecemos e liberou para nós tudo que ele merece. Então, ele é filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele é herdeiro de todas as bênçãos do Pai, nós também nos tornamos herdeiros de todas as bênçãos do Pai. De maneira que o que Cristo é, nós somos aqui no mundo. Aleluia, louvado seja Deus, apóstolo Antônio Lisboa. É com muita alegria que nós estamos encerrando agora esse primeiro bloco de perguntas nessa entrevista com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Foi um tempo muito enriquecedor e você que ficou conosco, eu tenho certeza que você foi cheio da graça e do favor de Deus. Mas antes de sair aí, ó, começa a seguir, siga-nos, né, aí no YouTube, se inscreva no canal, dê o seu like e fique conosco e acompanhe-nos, porque nós vamos ter ainda outros blocos, mais perguntas com o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. E aqui nós ficamos por aqui. Não é isso, apóstolo? Isso mesmo. Até breve.